Olá, como vai? Este é o podcast Loeser Blanchet Haddad Advogados. Hoje está conosco o advogado Rafael Valentim, associado sênior do escritório e responsável pela área de proteção de dados. Rafael, esclarece uma dúvida. É preciso alterar os contratos existentes para adequá-los à Lei Geral de Proteção de Dados? O que é importante ter nos contratos? Essa questão do que fazer com os contratos, de como aditá-los, o que colocar nos contratos já existentes, ela tem tirado o sono dos departamentos jurídicos nesse período de adequação da Lei Geral de Proteção de Dados. Bem porque a Lei Geral de Proteção de Dados foi bem econômica nessa questão, o que deixa o advogado sem norte de como tratar esse tema. Vamos trazer algumas ideias sobre isso. Se pegarmos a Lei Geral de Proteção de Dados Europeia, a GDPR, eles dedicam diversos artigos para falar sobre a relação contratual. Alguns artigos dedicados à relação entre controlador e operador, que já vimos num outro episódio quem é o controlador e quem é o operador, outros para falar sobre controle compartilhado. Infelizmente, nada disso existe na nossa lei. O que a gente tem, de fato, são poucos artigos que tratam de algumas obrigações, até de certa forma simplórias, a respeito da obrigação de manter um registro de tratamento de dados e alguns artigos tratando da responsabilidade dos agentes de tratamento e situações relacionadas ao ressarcimento e indenizações. E esse é o principal motivo pelo qual as empresas precisam prestar muita atenção nos seus contratos e revisitá-los para incluir cláusulas que digam respeito ao tratamento dos dados pessoais. Nós temos visto muitos documentos adaptados conforme padrão europeu de clausulados contratuais em aditivos. Essa é uma medida saudável, porque você traz o tema à discussão, mas é preciso ter uma certa reserva, pois as cláusulas contratuais que tratam de Lei Geral de Proteção de Dados a serem incluídas nos contratos, elas precisam ser condizentes e alinhadas com a realidade da operação de tratamento. Isso significa que de nada adianta uma cláusula contratual robusta se as empresas não praticam nenhuma atividade para de fato implementar políticas de privacidade e políticas de governança de dados. A gente até vai falar em uma das nossas próximas conversas sobre políticas de privacidade, mas hoje a gente vai se concentrar nas questões contratuais. Basicamente, os contratos precisam sim ser alterados para incluir condições a respeito do tratamento dos dados, principalmente com relação aos temas que não estão regulados na lei. O principal, para fins dessas alterações contratuais, é que o contrato seja claro com relação às atividades que vão ser realizadas pelas partes. Principalmente se for uma relação entre controladores. É preciso deixar bem claro, numa relação entre controladores, quando começa e quando termina a responsabilidade de cada uma das partes. Da mesma forma, quando é uma relação entre operadores, é preciso limitar as atividades do operador. Além disso, é interessante que existam cláusulas prevendo o comportamento colaborativo das partes em situações como solicitações dos titulares, algumas condições claras a respeito do que cada parte vai fazer no momento em que ocorrer um incidente de privacidade. Infelizmente, isso está se tornando muito recorrente nos dias atuais, como as empresas estão trabalhando sobre a forma de home office, muitos profissionais alocados em suas casas, utilizando suas redes particulares, alguns até os seus computadores pessoais. A gente tem visto aumentar bastante esses problemas relacionados à segurança digital. Cada vez é mais frequente o número de incidentes de privacidade. Então é importante que o contrato tenha cláusulas prevendo essa situação. Também é importante o contrato conter disposições sobre medidas de segurança para o tratamento dos dados. E uma outra coisa que muitas empresas esquecem é de regular o término do contrato, de como vai ser feito o descarte do material. E o essencial é sim essa regulação das responsabilidades das duas partes dentro do contrato. Enfim, essas medidas elas precisam ser adequadas àquela situação concreta. Como eu disse no começo, nós temos visto algumas empresas propondo contratos extremamente simples para situações sofisticadas que demandariam contratos mais detalhados, e a gente tem visto o contrário também. Alguns contratos extremamente complexos para situações de tratamento de dados que são bem simples, bem operacionais, que sequer você tem espaço para realizar todas aquelas obrigações que constam naquele contrato. Então é preciso ter bom senso no momento em que essas alterações contratuais são realizadas. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima.